Aqui vai uma pergunta. Quanto da superfície da Terra você diria que está coberta de gelo? De uma visão de satélite pode parecer muito, mas apesar do que parece, o gelo cobre apenas 10% da superfície da Terra. Essa porcentagem tem variado muito ao longo dos anos, com as eras do gelo cobrindo até 30% do mundo com gelo em algum momento. Mas à medida que as temperaturas aumentaram e o gelo desses períodos recuou, as pessoas descobriram coisas estranhas que um dia estiveram congeladas dentro dele. Desde um homem das cavernas congelado, até doenças mortais e até mesmo símbolos de uma civilização extraterrestre. É hora de dar uma olhada em algumas das coisas mais chocantes já encontradas no gelo. Alien do gelo. Lá em 2013, Jason Nilsson decidiu dar um passeio de inverno com um amigo por um lago congelado em Utah. Até onde a vista alcançava, só tinha gelo, gelo e mais gelo. Isso foi até Nilsson avistar uma marca circular estranha na superfície congelada do lago. Conforme os dois se aproximavam do local bizarro, a curiosidade rapidamente se transformou em temor. Eles tinham tropeçado nessa marca inexplicavelmente estranha, que fazia a pele arrepiar. Um pontilhado com centenas de pequenos buracos. Se você sofre de tripofobia, sugiro que desvie seu olhar agora. Como se isso não fosse assustador o suficiente, no centro do anel de gelo havia um círculo menor, dando a essa monstruosidade a ilusão de um olho infectado perturbador. O que diabos é isso? E mais alguém aí tem vontade de explodir esse negócio? Tentando entender o que aquilo era, a dupla olhou mais de perto para essa marca, quando Nilsson notou pequenos pedaços brancos e moles que haviam derretido no gelo. I know, dude. That's what's weird about it. Não sei o que vocês acham, mas pra mim essas coisas definitivamente poderiam ser ovos de aliens. Felizmente, a explicação real por trás desse terror congelado pode estar relacionada a uma jovem. E não, ela não estava invocando o diabo. Segundo a mãe dela, a garota havia moldado bolas de massa salgada em um design geométrico arrepiante para uma tarefa artística. Pouco depois, as esculturas de massa salgada macia derreteram através do gelo, deixando para trás essa figura congelada assustadora. Sério, eu não consigo olhar pra esse negócio sem sentir náuseas. Porque ela parece tão amaldiçoada. Bom, pelo menos essa explicação significa que a gente não vai ser invadido por homenzinhos verdes. Não por enquanto. Surfando no gelo. Em 2015, a fotógrafa Kelly Preheim visitou o Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Lago Andes, esperando fazer algumas fotos da bela paisagem. Mas o que ela acabou registrando foi menos cênico e mais distópico. Não precisa esfregar seus olhos. Sim, essa é uma fotografia de um muro de peixes congelados de quase 1 metro de altura. Como é que dezenas de peixes podem ficar presos de pé em um muro de gelo? À primeira vista, pode parecer que os peixes foram congelados no meio de um salto fora d'água, talvez por uma rajada de vento muito gelada, mas em nenhum lugar do planeta é frio o suficiente para congelar instantaneamente uma onda inteira. Para isso, as temperaturas precisariam estar próximas de 0 Kelvin, ou zero absoluto, que é cerca de 273 graus negativos. Isso é mais frio do que o vácuo do espaço. A verdadeira razão para essa imagem ser intrigante está relacionada ao gelo espesso e turvo que se forma na superfície do lago. Quando o gelo fica espesso o suficiente, ele bloqueia a luz solar e as plantas na água não conseguem receber luz para fazer fotossíntese e produzir oxigênio. Como resultado da falta de oxigênio na água, os peixes presos no lago infelizmente morrem e boiam até a superfície. Mas a questão ainda permanece: como é que eles acabaram presos de pé? É possível que o clima tenha ficado ainda mais frio, aumentando a quantidade de gelo, e à medida que se expandiu tenha sido empurrado em direção à margem, onde em algum momento se curvou e se estendeu verticalmente. Além disso, ventos fortes podem ter forçado os peixes congelados ainda mais para cima, até que se transformaram em um muro de quase 1 metro. Felizmente, essa característica assustadora não foi uma má notícia para todos. Os animais congelados se tornaram essencialmente um banquete para águias e gaivotas famintas. Esses bichos aí são mais corajosos do que eu. Consegue imaginar a dor de cabeça de comer um peixe congelado? Paralisados no gelo.
Era um dia normal para os irmãos Anthony e Alex Babbitt, que foram pescar no gelo no norte de Indiana em janeiro de 2017. Eles esperavam trazer para casa 1 ou 2 peixes, o que de certa forma eles fizeram. Quer dizer, eles realmente não pegaram nenhum peixe. Bom, pelo menos nenhum vivo. Em vez disso, o que eles capturaram foi essa filmagem de cair o queixo. Saindo do lago congelado onde estavam pescando estava o corpo de um robalo. Conforme os irmãos se aproximavam da sua descoberta, eles perceberam a verdadeira extensão do que haviam tropeçado. O robalo não estava apenas congelado no lago, ele também estava preso na boca de um peixe muito maior. Então, como exatamente os 2 peixes foram congelados durante a refeição? A explicação mais provável é que o peixe maior tentou comer o robalo, mas pegou mais do que podia mastigar. O robalo era muito grande e o outro peixe se engasgou, levando sua refeição com ele para uma sepultura aquática. À medida que os 2 peixes encontraram seu fim, eles flutuaram até a superfície, onde em dado momento congelaram, parecendo uma obra de arte de Damien Hirst. Mas acontece que os peixes não são os únicos animais azarados vítimas de um fim congelante. Pergunta a essa raposa congelada, que passou tempo demais em um lago escandinavo. Infelizmente, a nossa amiga se afogou antes de ser congelada, quando as condições ficaram mais frias. Bom, acho que não é a primeira vez que eu vejo essa raposa travar. De maneira semelhante, à primeira vista, esse jacaré glacial parece ter sucumbido ao mesmo destino temível da senhora raposa. Mas, por mais surpreendente que pareça, esse jacaré congelado tá realmente vivo e bem. Embora esses répteis geralmente sejam encontrados em águas quentes, os jacarés americanos podem ser encontrados em lugares como na Carolina do Norte, onde as temperaturas podem cair para menos 36. Felizmente, esses caras estão preparados para o frio. Pouco antes da água congelar, os jacarés colocam seus focinhos para fora dela antes que o gelo se forme, permitindo que eles respirem enquanto estão em grande parte submersos. Durante esse período, eles passam por um processo chamado brumação. Isso é essencialmente um período de dormência para os répteis, assim como a hibernação é para os mamíferos. Em um processo que pode levar nauseantes 5 meses, os jacarés desaceleram seu metabolismo, diminuem a frequência cardíaca e não comem, esperando que as águas voltem a esquentar. Tá aí uma galera que sabe relaxar, hein? Aliás, sabe como é que você pode relaxar? Senta aí, descansa e assiste todos os meus vídeos. Ah, e quando estiver aqui pelo canal, não precisa ter medo de clicar nos botões de curtir e inscrever-se. Feito? Beleza. Agora, onde é que a gente estava mesmo? Zug Zug. Animais infelizes não foram os únicos que se encontraram em uma situação de gelo ou morte. Em 2021, visitantes do Parque Regional Theodore Wirth, em Minneapolis, nos Estados Unidos, foram recebidos por uma atração polar intrigante. Saindo das árvores estava um bloco de gelo de 1,80 m, e nele estava enterrado o que parecia ser um humano, mas esse não era um humano comum. A figura congelada na estrutura de gelo gigante era um homem das cavernas de cabelos desgrenhados, segurando uma arma em forma de clava na mão direita. Isso atraiu multidões de visitantes curiosos ao parque, que estavam ansiosos para dar uma olhada em um homem das cavernas de verdade. Agora, não sei quanto a vocês, mas isso parece o começo de um filme de terror para mim. Quer dizer, tenho certeza de que eu já vi um filme em que um homem das cavernas recentemente descoberto descongela e começa a agir que nem um goblin com aquela clava pesada. Mas felizmente não houve nenhuma carnificina. Acontece que essa atração congelada é na verdade obra do artista Zack Schumacher, que criou esse homem de gelo, ou melhor, de plástico, conhecido como Zug Zug. Zack queria criar algo que tirasse as pessoas de suas telas de computador e TV e as levasse para o ar livre e para a neve, mas eu não criaria muita expectativa de conhecer Zug Zug pessoalmente. Hoje em dia ele mora em uma casa com seu criador Zack. Imagina viver com esse picolé humano corpulento, silenciosamente ali sem piscar, observando cada movimento que você faz daqui pra eternidade. Se bem que falando assim, eu acho que eu já dividi apartamento com gente pior. Fósseis congelados. Com as mudanças climáticas aumentando gradualmente a temperatura de todo o planeta, o glaciar Tyndall no sul do Chile está derretendo lentamente. Na verdade, de 1945 a 2001, o glaciar, que é um gigante rio congelado, recuou mais de 4,8 km. Um glaciar derretendo a essa velocidade não é bom sinal para o estado do meio ambiente, mas o gelo derretido no glaciar Tyndall pelo menos revelou um incrível artefato antigo. Em 2009, paleontólogos encontraram o fóssil estranhamente bem
preservado de uma antiga criatura, surgindo da rocha desse rio outrora livre. Eram os restos de um ictiosauro, um réptil marinho pré-histórico que habitou as águas do mundo há cerca de 250 milhões de anos. Para referência, isso torna esses caras quase 3 vezes mais velhos que o Tiranossauro Rex. Com cerca de 3 metros de comprimento, essas criaturas tinham um corpo rechonchudo, olhos assustadores e um focinho comprido, meio que parecido com um golfinho desenhado por uma criança de 3 anos. Mas os paleontólogos escavando o local não foram apenas recebidos por um fóssil estranho. Não, eles descobriram 76. Mas então, o que aconteceu para derrubar todos esses gigantes? Bem, os especialistas acreditam que a culpa é de algo chamado corrente de turbidez. Isso é um fluxo rápido de água para baixo, causado por terremotos ou desmoronamentos de encostas marinhas. O ictiosauro pode ter sido preso pela corrente caótica e lançado em um abismo aberto, onde foram enterrados em sedimentos em colapso. Ficar coberto por esse resíduo arenoso teria criado um ambiente anóxico para os cadáveres de ictiosauro, o que significa que não havia oxigênio, impedindo a decomposição bacteriana de seus corpos. Na verdade, esses fósseis estranhos estavam tão bem preservados que os paleontólogos até desenterraram uma fêmea de ictiosauro completa com fetos fossilizados em seu útero. Graças a essas descobertas, os cientistas agora poderão entender melhor esses répteis marinhos e seu desenvolvimento embrionário. Por mim, tudo bem, contanto que eles não tragam essas coisas estranhas de volta à vida. Fera siberiana. Em 2021, na Sibéria, Rússia, Alexei Savin estava dando um passeio agradável, apreciando a paisagem nevada ao redor, até que ele avistou algo peculiar saindo do permafrost, que é o solo que permanece completamente congelado por vários anos. A princípio, parecia uma pedra, mas quando Savin olhou mais de perto, percebeu que na verdade era o cadáver de um jovem rinoceronte. E eu sei o que você está pensando, tem rinoceronte na Sibéria? Aqueles animais enormes e chifrudos que a gente sabe que vivem só em lugares quentes. Sim, essas criaturas volumosas só são encontradas nas selvas da África e da Ásia. Mas o que Savino encontrou não era um rinoceronte comum. Ele tinha pelos. Era um rinoceronte lanudo, um parente dos rinocerontes modernos que vagou pelo planeta entre 5 milhões e 11.700 anos atrás. E ele era um bicho muito, mas muito grande mesmo. Essas criaturas podiam atingir comprimentos de 4 metros e pesar mais do que 2 toneladas. Embora todo esse tamanho nem sempre fosse tão útil, os pesquisadores acreditam que o espécime encontrado por Savin provavelmente se afogou. Agora, esse não é o primeiro rinoceronte lanudo descoberto no permafrost da Sibéria, mas os pesquisadores afirmaram que o de Savin é o exemplo mais bem preservado de um mamífero extinto da Era do Gelo já descoberto. Grande parte do tecido mole do rinoceronte ainda estava visível, junto com seus cascos, pelos, dentes e um pequeno chifre nasal. Ser um espécime tão bem conservado levou os pesquisadores a descobrir mais sobre essa fera pré-histórica. Marcas de desgaste no chifre indicam que a criatura pode ter usado sua protuberância para coletar comida, raspando a neve e o gelo para alcançar a vegetação escondida por baixo. Problemas renais. Rinocerontes lanudos não são a única coisa escondida nas profundezas congeladas da Sibéria. Em 2016, algo muito mais letal emergiu do permafrost da região. Naquele verão, repentinamente 2.300 renas subitamente morreram. Ao mesmo tempo, 90 moradores locais foram hospitalizados com uma doença estranha e diabólica. Então, qual foi a causa dessa doença misteriosa? Bem, a Sibéria estava tendo um verão particularmente quente em 2016. As temperaturas em alta levaram ao derretimento do permafrost da região, mas à medida que o permafrost derretia, uma doença letal e adormecida emergia para a superfície. Descobriu-se que no início do século XX, surtos repetidos de antraz foram responsáveis pela morte de mais de 1 milhão de renas na Sibéria. Os cadáveres foram enterrados, mas como o permafrost é tão resistente, é praticamente impossível cavar covas fundas. Para piorar as coisas, as baixas temperaturas forneceram condições perfeitas para a preservação do antraz, mantendo-o vivo. Com o verão anormalmente escaldante, não demorou muito para que o permafrost descongelasse e mostrasse os cadáveres infectados. Como esperado, as renas que pastavam pegaram a infecção ao se alimentarem perto de cadáveres de seus ancestrais falecidos. E uma vez infectadas, as renas e seus rebanhos passaram rapidamente a doença para os humanos que as estavam pastoreando. Agora, como você provavelmente pode imaginar, o antraz não é algo que você queira pegar. Essa doença bacteriana pode causar desde febres, dores de cabeça e tonturas, até úlceras na pele, vômitos e a morte. Na verdade, sem tratamento, as taxas de sobrevivência para aqueles que inalaram esporos de antraz são menos de 10%. Felizmente, devido a uma ampla campanha de vacinação de renas, esse surto de antraz não se espalhou ainda mais. Mesmo assim, eu nunca mais vou conseguir olhar para o Rudolf da mesma forma.
Nevasca e uísque. Avançando na costa norte da Antártida, você vai encontrar o Cabo Royds, um lugar inóspito onde as temperaturas caem abaixo de menos 45 graus, e ventos fortes causam tempestades de neve de deixar qualquer um cego. Não há sinal de vida aqui, exceto por uma colônia de pinguins. Então, como é que em 2010 os conservacionistas encontraram 3 caixas de uísque congeladas aqui? Será que esses pinguins sabiam como fazer uma festa? Não exatamente. As garrafas estavam debaixo de uma cabana antiga e abandonada. Embora essa cabana já fosse conhecida, o uísque era uma descoberta nova e significativa, devido a quem provavelmente era o seu dono. Essa cabana era o acampamento base do famoso explorador Ernest Shackleton. Mais de 100 anos antes, em 1907, Shackleton liderou uma expedição em busca do Polo Sul, usando essa mesma cabana como acampamento base para sua viagem. A questão é, quem colocou o uísque debaixo da cabana? A teoria mais popular é que Shackleton colocou as garrafas lá antes de partir para o polo, antecipando uma celebração de vitória na volta da tripulação. Mas a tripulação nunca chegou ao seu destino no Polo Sul, então Shackleton provavelmente não estava com vontade de comemorar. Incrivelmente, apesar de terem sido deixadas por mais de 100 anos nas condições subcongelantes da Antártida, o uísque não estava congelado. Ele foi capaz de resistir ao congelamento graças ao seu impressionante teor alcoólico de 47,3%. E como o álcool tem etanol, que tem um ponto de congelamento incrivelmente baixo, de menos 113 graus, isso impediu que essas bebidas se transformassem em picolés alcoólicos. Depois de serem exibidas no Museu de Canterbury, na Nova Zelândia, as garrafas de uísque foram devolvidas à cabana de Shackleton no Cabo Royds em 2013, bem mais de 100 anos depois de terem sido deixadas lá pela primeira vez. Bem interessante, né? Portal Polar. Graças à sua forma circular em costas íngremes vermelhas e água vívida, o Lago Kerid, na Islândia, se tornou ironicamente um ponto turístico. Mas por que ironia? Porque exploradores ansiosos descobriram que no inverno esse lugar se transforma em um paraíso polar. À medida que a estação produz temperaturas em torno de congelante 0 graus, o Kerid congela, e é algo para se ver. Qualquer pessoa com sorte o suficiente para dar uma olhada vai pensar que está à beira de um portal para um submundo congelado. Agora, o Lago Kerid está localizado em um vulcão em forma de cone, que um dia esteve ativo. Quando ele entrou em erupção, o vulcão esgotou sua reserva de magma, fazendo com que a cratera desmoronasse sobre si mesma, resultando na formação da caldeira que você pode ver hoje. Não apenas o vulcão formou a cratera vermelha que abriga o lago, os minerais vulcânicos das encostas íngremes também se infiltraram na água. Esses minerais basicamente tingem a água do lago com essa cor vívida. Então, quando o inverno chega, o que resta é um lago congelado incrivelmente vibrante, cercado por encostas vermelhas escuras em um local que poderia ter sido retirado diretamente de Game of Thrones. Alguém mais aí achou esse lugar uma loucura? Insetos glaciais. Se você fosse fazer uma caminhada em uma geleira, uma daquelas mencionadas anteriormente como rios congelados, provavelmente esperaria encontrar gelo, gelo e mais gelo. Mas em 1898, o explorador americano James Kimball encontrou algo diferente enquanto caminhava ao longo de uma geleira no estado do Wyoming, nos Estados Unidos. O que Kimball viu se projetando da geleira era uma perna pequena, enrugada e verde. E não, antes que a patrulha do Chapeuzinho de Alumínio comece a invadir os comentários, não era um alienígena. O que o explorador encontrou foi um gafanhoto congelado. Isso não é imediatamente estranho, mas então as coisas tomaram um rumo estranho. Quanto mais Kimball cavava, mais gafanhotos apareciam. Na verdade, ele observou que não havia um fragmento de gelo na geleira de quase 1,6 km de extensão que não pudesse ser quebrado sem encontrar os restos desses insetos saltitantes. No total, estima-se que dezenas de milhões de gafanhotos estejam enterrados no gelo, tanto nessa geleira quanto em outras próximas. Mas como exatamente eles acabaram enterrados no gelo? Afinal, essas criaturas são mais comumente associadas a saltar por planícies quentes. Mas esse não é o caso de todos os gafanhotos. O gafanhoto das montanhas rochosas, uma espécie extinta de gafanhoto, costumava migrar em bandos, voando sobre as montanhas rochosas da América. Os cientistas acreditam que um bando de bilhões de gafanhotos em migração sobre as montanhas foi subitamente arrastado por uma violenta tempestade de inverno. As criaturas condenadas então caíram na geleira, que se tornou seu túmulo gelado. Embora os gafanhotos das montanhas rochosas possam não existir mais, seus restos congelados deram aos cientistas ávidos a chance de descobrir mais sobre esses insetos extintos há muito tempo. E aposto que eles estavam saltando de alegria. Nevasca no campo de batalha.
Quando você pensa na Primeira Guerra Mundial, o que vem à sua mente? Campos enlameados, trincheiras, ratos? Embora esse possa ter sido o caso para a maioria dos soldados que lutavam na linha de frente, houve soldados lutando em um lugar um pouco menos conhecido, com condições que eram possivelmente muito mais difíceis. A Guerra Branca é o nome dado à luta que ocorreu nos Alpes do norte da Itália, entre as tropas italianas e austro-húngaras, de 1915 a 1918. Aqui, o combate ocorreu em altitudes de até 3.650 metros, onde as temperaturas caíram para até 30 graus negativos. As histórias da luta aqui estavam, de certa forma, congeladas no tempo até recentemente. O aumento das temperaturas fez grande parte do gelo na região derreter, revelando uma variedade de descobertas chocantes. Em 2021, os pesquisadores escavaram um abrigo anteriormente inacessível no topo dos Alpes italianos. A caverna artificial era usada como abrigo para soldados austríacos e estava repleta de artefatos esquecidos há muito tempo. Munições, jaquetas de pele de animais, colchões de palha e até conchas feitas de latas de metal. Cada descoberta fascinante mostrava o quão brutal a vida dos soldados aqui deve ter sido. Você consegue imaginar tentar ficar aquecido quando tá 30 graus negativos lá fora, e tudo que você tem para se aquecer é uma jaqueta e um colchão de palha? Infelizmente, algumas descobertas mais perturbadoras também foram desenterradas. Em 2012, os restos mumificados de 2 soldados austríacos foram descobertos, e nos últimos anos, mais de 80 corpos emergiram da montanha derretendo. Mas, surpreendentemente, a maioria dessas pessoas não foi vítima de tiros inimigos. Acredita-se que a maioria tenha sucumbido à hipotermia e avalanches, como se uma guerra mundial já não fosse ruim o bastante. Groenlândia, temos um problema. Cerca de 20 anos depois que a Guerra Branca terminou, outro conflito global na forma da Segunda Guerra Mundial começou. Cara, os humanos adoram arrumar confusão, né? E assim como a Guerra Branca deixou para trás algumas relíquias congeladas fascinantes, a Segunda Guerra Mundial também deixou. Em 1942, os Estados Unidos iniciaram a Operação Bolero, uma campanha para implantar tropas e equipamentos na Grã-Bretanha, com o objetivo de impulsionar a invasão aliada da Europa. Parte da missão envolveu enviar centenas de aviões do exército dos Estados Unidos pelo Atlântico, mas nem todas as aeronaves chegaram ao seu destino. Em julho de 1942, 6 aviões caça Peter Yates, que estavam a caminho da Grã-Bretanha, tiveram que fazer um pouso de emergência em uma camada de gelo da Groenlândia devido ao mau tempo. Felizmente, toda a tripulação sobreviveu, mas as aeronaves não. Os aviões estavam tão danificados que foram considerados irrecuperáveis e abandonados no gelo. Ao longo de décadas, os aviões de caça esquecidos desapareceram de vista, gradualmente enterrados em quase 80 metros de neve e gelo. Isso foi até 1988, quando a Sociedade de Expedição da Groenlândia chegou à calota de gelo em busca dos aviões. Mas, como você pode imaginar, encontrar qualquer coisa sob tanta neve e gelo não é uma tarefa fácil. As equipes de resgate usaram um radar de penetração no solo, um dispositivo que se parece com um cortador de grama e usa pulsos de radar para criar imagens do subsolo. Em questão de dias, o radar identificou a localização de um dos aviões. Para perfurar o gelo, a equipe usou um Super Gopher, que apesar do seu nome em inglês não é um roedor gigante, era um gerador de derretimento térmico, que ajudou a equipe a escavar um poço de 79 metros de profundidade no gelo. Depois de perfurar, a tripulação usou um guincho de corrente para passar pela descida assustadora, antes de criar uma caverna ao redor do avião com jatos de vapor. Mas o trabalho não parou por aí. Para retirar o avião do gelo, ele foi meticulosamente desmontado peça por peça e transportado de volta pelo poço. Se existe Lego no inferno, deve ser tipo isso. 4 meses depois do início da recuperação, todas as peças do Peter Yates haviam sido resgatadas. A aeronave, apropriadamente chamada de Glacier Girl, retornou aos Estados Unidos, onde foi restaurada para condições de voo. Hoje, com mais de 80 anos, depois de pousar naquela fatídica camada de gelo, a velha garota pode ser vista voando pelos céus em shows aéreos nos Estados Unidos. Que belíssima maneira de retornar, hein? Qual dessas descobertas congeladas mais te chocou? E você já descobriu algo perturbador no gelo, tirando aqueles legumes congelados que você tem no freezer desde 2010? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.